Começando aí a gravação do segundo vídeo sobre o Raízes do Brasil, tomando um cafezinho. Vamos lá então. Hoje separei aqui trechos que eu fiz anotações. Tá aqui o livro Raízes do Brasil. Vamos ver o que o Sérgio Buarque fala, Sérgio Buarque de Holanda, sobre o indígena, né? O elemento indígena, certo? Vamos ver o que ele fala aí, algumas coisas. Ao contrário do que sucedeu com os holandeses, o português entrou em contato íntimo e frequente com a população de cor. O Brasil teve uma incursão de holandeses, né, no Nordeste, na Bahia e em Pernambuco. E os holandeses permaneceram no Brasil, se eu não me engano, por uns 30 anos, né? E aqui ele conta aqui que os holandeses têm uma dificuldade de ter relacionamentos íntimos com os indígenas. Coisa que o português não, né? O português ele gosta, né? Ele entra na família indígena, né? O elemento português. Ele toma a mulher do índio, né? Do homem. E ele se torna o pai da família, né? Com as índias, né? As índias se tornam esposas dos portugueses, né? Porque se os homens morrem na guerra, certo? Então ele diz aí que os holandeses não tiveram a disposição de estabelecer relacionamentos íntimos, o que consequentemente vai prejudicar o intento deles, que era de fazer uma colonização no Brasil, certo? Eles não queriam utilizar o morador local, né? Eles não queriam o índio vivo, eles queriam eliminar esse morador local. O português não. O português ele se relaciona com o indígena, certo? O português era melhor entendido pelos indígenas do que o neerlandês. Nesse caso aqui, é uma questão linguística. O Sérgio Buarque aponta que a língua portuguesa ela era melhor entendida pelos indígenas, né? Isso é uma informação que eu não pesquisei, não fui atrás para saber, eu não conheço nada do neerlandês, né, que é a língua dos holandeses, mas ele diz aí que o português era entendido pelos indígenas. Agora aqui a questão da religião, né? Essa questão da religião também é importante para entender. Simpatia transigente e comunicativa da Igreja Católica. A Igreja Católica ela é muito mais flexível do que o protestantismo. É isso que ele está dizendo. O protestantismo ele não dialoga com a religião tanto dos negros quanto dos índios. O protestantismo, até hoje, se você não consegue permanecer numa igreja evangélica e permanecer num terreiro, por exemplo, né? Você tem que sair de um ou ficar em um ou ficar em outro. Já a Igreja Católica não. A Igreja Católica ela se adapta, né? Ela se adapta, e também a questão do tipo da religião, né? Na Igreja Católica a veneração a imagens ela é permitida, e a maioria dos indígenas brasileiros eles veneravam também imagens, seja da natureza tal. Então a religião dos indígenas e do português ela é muito próxima, né? Então ele segue nessa linha. Ele diz aqui no final que os portugueses construíram várias pátrias sem muito esforço, né? Até mesmo com essa mistura racial, né? De ter relações com as indígenas, que não tinha nojinho delas, né? Ele, ao contrário, acho que eles gostavam até mais do que da mulher branca, né? Tem essa piada com os portugueses, né? E então isso aí. O protestantismo não é uma religião que começou no Brasil, né? O catolicismo é que deu certo, pegando as características dos indígenas e valorizando, né? Ele faz outras citações, ele até cita a cidade de Pirapora do Bom Jesus, né? Uma cidade que eu conheço, e ele faz até uma piada, né? O Cristo que samba no meio do povo. Ou seja, a Igreja Católica, ela em vez dela, ela é inteligente. Em vez dela querer mudar o seu fiel, aquele que ela quer que participe dela, ela que muda para ser parecido com o seu fiel, né? Estranho, né? A sinceridade disso aí, não sei onde está, né? Persistência da lavoura de tipo predatório.
Essas questões que o Sérgio Buarque comenta é da questão das técnicas, né? Ele fala que o português culturalmente, ele era muito parecido com o indígena, né? E como eu fiz já um vídeo sobre o Casagrande, Senzala, certo? São livros de mesma época. O Sérgio Buarque de Holanda é um queridinho da esquerda aí, mas ele nesse tempo aí que ele escreveu esse livro, ele diz abertamente que ele considera o indígena brasileiro um ignorante, né? Ele compara ele com boçal, ele usa a palavra boçal para comparar o indígena com o negro, por exemplo, né? Também é um livro que elogia o negro como o negro sendo inteligente, o negro sendo carinhoso, o negro sendo superior, o negro sendo próximo ao alemão, por exemplo. Ele compara com isso, né? Até a questão do tamanho do negro, os negros são maiores, né? E ele diz que os portugueses e os indígenas, eles são próximos, eles são parecidos, né? Eles são... Aí ele comenta dessa questão do predatório, né? Você, ao invés de você cortar a madeira, tal, fazer um trabalho legal, você taca fogo em tudo por preguiça de transportar. Ele chama abertamente o indígena e o português de preguiçosos, né? Aí a questão de linguística de novo, né? Os indígenas da costa falavam o mesmo idioma. Então, na costa do brasileira, existiam os tupis, e os tupis falavam o mesmo idioma. Então, os portugueses, eles aprendiam a falar com os indígenas e aí eles dominavam, né? Veja essa parte. Mesmo com a presença portuguesa, as disputas entre indígenas continuam. Ou seja, o português está ali, mas o mundo dos indígenas, que anteriormente eles faziam certas coisas, esse mundo continua, eles continuam em guerra entre eles, né? Então eles continuam mudando aí a distribuição geográfica dos povos, né? Então, ele tá falando aqui, ó, em 1560 teve uma expansão de tupis para o Maranhão. E ele diz também que fazia pouco tempo que os tupis estavam na costa quando os portugueses chegaram. E aí ele comenta também sobre a parceria, né? A colonização portuguesa avançava onde iam os tupis. Então chegava primeiro os tupis dominando os seus parentes, né? Os indígenas também. E por trás do tupi estava o português, né? Então é tudo uma falácia essa ideia de que o português veio, matou os indígenas. Claro, conflitos existiram, mas teve uma grande cooperação entre indígenas e portugueses em vários setores, certo? Então, por hoje, vou comentar até aí, para o vídeo não ficar muito longo. Espero que vocês gostem da minha análise, das minhas análises. Terá a terceira parte.